Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode sentar. É um privilégio para nós, sempre que somos convidados, né, para fazer alguma coisa para Ele. O meu esposo escreveu uma coisinha, deixou lá uma mensagenzinha no Facebook ontem. Deus não precisa da gente, mas Ele conta conosco. Nós é que precisamos dele. E servi-lo, é um privilégio, sim ou não? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, é um privilégio. Servir ao Senhor. Glória a Deus. E essa semana passada, só um pequeno testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Desde da quinta-feira eu comecei a ficar assim doente. E apanhei uma amidalite. Apanhei não, ela que me apanhou. Como diz a Isildinha, né? Minha professora linda. E eu ia ministrar louvor no domingo. Aí eu, Jesus. Ligo pro Heber, não ligo. Digo que não vou. Peço alguém para me substituir. Eu estava doente, né? Aí no sábado tive muita febre. Eu falei, não, vou ligar. Vou dizer que não vou, né? E aí eu, meditando na palavra do Senhor, Deus falou ao meu coração, é na fraqueza do nosso ser que o poder de Deus é aperfeiçoado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa de dia para dia, a gente vai envelhecendo, sim ou não? Vai aparecendo as rugas malditas. Ainda que dia para dia a gente vai perecendo. Contudo, o nosso homem interior é fortalecido. De dia para dia, o nosso homem interior é restaurado. E eu firmei-me naquela palavra. Tá bem, Senhor, eu vou. Aí eu vim no domingo e glória a Deus. A presença do Senhor Jesus foi constante aqui neste lugar. Glória a Deus. Não sei, não me pergunte como é que eu cantei, não sei. Faço ideia. Eu só sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa pequenez. Eu não sou nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nada nós podemos fazer. A palavra do Senhor declara que o homem nada tem que se do alto não lhe for dado. Mostrando que toda a nossa dependência está no Senhor Jesus. E no nosso ajudador, no nosso consolador, no nosso guia, o Espírito Santo. Amém? E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui honrando a sua palavra. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele ali estaria. Por isso nós cremos que o Senhor Jesus está aqui nesta noite. Na pessoa do Espírito Santo também. Amém? Quem crê? E eu tive meditando acerca disso, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Graças a Deus, todos os momentos são importantes. Que nós precisamos aprender que o natural serve para explicar coisas sobrenaturais. Deus fala conosco através da natureza, por exemplo. Da metamorfose, das transformações da natureza para nos ensinar grandes verdades espirituais. E você já pensou acerca da ostra? O que é ostra? Ostra é aquele bichinho que produz a pérola. Sim? Chama-se ostra aqui também em Portugal? Sim. Muito bem. E o próximo, a ostra produz a pérola. A pérola é linda. Sim ou não? Eu gosto muito de pérola. E sabe, quando eu me casei, eu usei muitas pérolas. São lindas, sim ou não? E pensando acerca da metamorfose, da transformação. Como é que é produzida uma pérola? Pesquisei um pouquinho acerca disso. E a pérola nada mais é o produto de uma irritação, de uma inflamação, de uma infecção, gerada por um corpo estranho que invade o interior da ostra. E analisando o interior de uma ostra, é muito delicado, é muito sensível. Aí, por um lapso qualquer, faz de conta, né? Da natureza, entra lá, infiltra-se um grãozinho de areia, por exemplo, ou alguma impureza, e gera uma irritação no interior sensível da ostra. Aí ela se fecha.
E começa um processo, uma metamorfose, uma transformação vai acontecendo no interior da ostra. Ela libera um líquidozinho chamado nácar. Vai liberando camadas e camadas de nácar. E aquela irritação que começou a ser formada por uma impureza começa a se transformar. E no final de algum tempo, gera uma linda pérola. Através de um sofrimento, de um processo doloroso. No final das contas, temos ali uma pérola. E pensando acerca disso, queridos, Deus falou muito ao meu coração sobre o sofrimento, sobre as tribulações, sobre as perseguições. E a pérola só acontece de acordo com o que eu fizer. Com a tribulação, com o sofrimento e com as perseguições. Eu quero te dizer esta noite que é natural e é completamente compreensível no momento de sofrimento, num momento de dificuldade, você se sentir deprimido, abatido. É normal. Eu e você somos feitos de carne e osso, como eu já disse, somos perecíveis. Temos data de vencimento, né? Temos data de validade. Um crente, um cristão mesmo convertido se sentir deprimido? Que isso? Nós vivemos pela fé. Claro que sim. Mas em muitos momentos da nossa caminhada, a gente vai se sentir deprimido, abatido. A gente vê o salmista Davi perguntando para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Ele estava num processo de depressão também, numa situação de depressão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis. Capítulo 19. E nós vamos ver aqui um homem de fé, um homem guerreiro, deprimido, depressivo. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si, o que está escrito na sua Bíblia? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei buscando a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora. Põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna.
E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Até aqui a palavra do Senhor. Veja, querido, depois de um acontecimento histórico maravilhoso, em que Elias vence os profetas, você conhece a história? Que ele vence, ele fica depressivo, deprimido, porque uma mulher procurava matar, tirar a sua vida. A gente já sabe que Jezabel era muito famosa, né? Rebelde, manipuladora, persuasiva. E ela queria, porque queria, cheia de Satanás dentro de si, né? E ela queria matar todos os profetas de Deus. E ele fala: só eu, Senhor, restei. Ele fala: me mata! Você acha que ele estava muito alegre? Ele estava muito deprimido, gente. Mostrando para mim e para você que nós, afinal, somos normais. Quando a gente se sente embaixo, quando a gente se sente um pouquinho abatido, precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, sim ou não? Todos nós. Até Tiago fala acerca de Elias, ele fala: Elias, que sofria das mesmas paixões que nós. Nos colocando no mesmo patamar de um profeta, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Somos todos iguais. E perecemos das mesmas coisas. E aí, Deus, para animar o profeta, manda o anjo, come. Porque assim, eu fico imaginando, muitos de nós aqui já devem ter passado por essa situação de estar deprimido. Eu nunca fiquei mesmo depressiva, nunca caí numa depressão, mas já fiquei muito deprimida. Sinceramente, eu digo assim, a minha opinião pessoal, só dá vontade de dormir. Dá vontade de apagar as luzes todas, fechar meu quarto lá, ficar lá e dormir o dia inteiro. Eu já gosto de dormir por natureza, quando estou deprimida, então. Aí eu fico imaginando, o profeta, ele estava se sentindo assim. Ele queria lá saber de comer, tanto que o anjo chamou ele 2 vezes, né? Levanta-te e come, que a tua caminhada é longa. Imagina, outra manifestação, Deus manda um anjo servir Elias. Tá bem, vai. Ele levanta-se, come, foge dali, vai para o deserto, tal. Entra dentro de uma caverna. Continuou deprimido, continuou triste. Sai da caverna, Elias! E vem um terremoto, e vem um fogo, E Deus não estava no fogo. Deus estava mostrando o seu amor para com o profeta. Dizendo: tu não estás sozinho. Eu estou aqui. Eu te guiei. Eu te ajudei lá a matar todos os profetas de Baal. E por que você se sente sozinho, desamparado? Sim, Senhor, eu me sinto. E pedi a morte. E tudo depende, o desfecho dessa história, o desfecho da nossa história, depende da nossa atitude diante do sofrimento, diante da tribulação. Deus não diz para mim, não diz para você que nós não podemos ficar deprimidos. Vai acontecer de vez em quando. Nós somos humanos, os nossos olhos de vez em quando vão parar nas circunstâncias e vão dizer: já era para mim. Acabou mesmo. Aí o Senhor manda um anjo. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso bem. E todas essas situações, tantas vezes que nós somos postos a provas, há muitas tribulações, sem dúvida nenhuma, é para nos ensinar alguma coisa. E aqui Elias com certeza aprendeu a depender completamente de Deus, sim ou não? Aleluia. Eu diria que o sofrimento, a tribulação, segundo a palavra de Deus, elas são necessárias. Vejamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. A palavra me diz que Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu, que padeceu. Ele é o nosso exemplo. Eu disse isso aqui numa outra mensagem, eu disse isso numa outra pregação. Jesus, Ele não veio do céu obediente. E nós vemos isso em Cristologia. Quem é que estava na aula de Cristologia? 100% homem, 100% Deus. Exatamente. E Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. As tribulações, o sofrimento, padecer todas essas coisas é uma escola.
É um caminho que Deus trilhou para mim. Jesus Cristo veio, fez o caminho direito. Olha, é por aqui. E no mundo tereis aflições. De vez em quando vocês vão desanimar. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. É necessário passarmos por muitas tribulações. Porque está escrito. E como eu já disse, o que vai determinar o desfecho dessa história, sem dúvida nenhuma, é a nossa atitude. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos 16, vamos ver uma história, um fato verídico. Atos 16, o versículo 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Mais alto, faziam o quê? E cantavam louvores a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se removeram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles foram dormir, foram chorar. Tipo Elias, né, gente? Foi se lamuriar: Senhor, nós estamos pregando o teu evangelho. Porque muitas vezes, querido, não parece justo o nosso sofrimento. Sim ou não? Que isso, Deus, eu dou o dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu faço tudo direitinho, estou sofrendo. Eles estavam fazendo alguma coisa errada. Mas é necessário padecer. Mas é necessário que passais por muitas tribulações. E o que decidiu o desfecho dessa história, sem dúvida nenhuma, foi a atitude de Paulo e a atitude de Silas. Eu queria relembrar aqui, a oração é tão importante, irmãos. Nesses últimos tempos, a igreja, de um modo geral, eu digo isso, assumo as responsabilidades pelos meus atos agora nessa noite. A igreja em geral de Jesus Cristo tem perdido muito a oração. A gente já orou lá em casa, tem que ficar orando toda hora. Vamos pro ensaio, antes de começar o ensaio tem que orar. Tudo que a gente vai fazer tem que orar. 2 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Jesus Cristo disse em todo tempo, em todo lugar: orar, orar, orar. E contra fatos não há argumentos. Podem vir me dizer o que quiser. A oração é fundamental. Assim como a fé, assim como a obediência.
E o que é oração? Nada mais é do que estar em contato, em comunhão com Deus. Foi o caminho que Ele criou de comunicação para nós estarmos diariamente, permanentemente ligados ao Senhor das nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, assumir este papel de autoridade espiritual da nossa terra, da nossa nação. Assim que Salomão recebeu a unção como rei, ele foi lá, fez o templo, sim ou não? Construiu, restabeleceu. E Deus fala com ele: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Essa é a ação da igreja. Orar, orar e orar. Em todo o tempo. Não se esqueça, um versículo tão pequenino: orai sem cessar. Que tem que estar presente todos os dias da nossa vida. Orar pela nossa igreja. Interceder pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais. Orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos, por aqueles que ainda se hão de salvar, pela nossa terra, pela nossa nação, pelos nossos representantes, por todos, por nós mesmos. Clamar, orar, orar e orar. Mesmo no momento de luta, de dificuldade, quando tudo diz que não, quando o mar estiver agitado, quando parecer que já não tem solução, orar, orar e orar. Os magistrados se voltaram contra Paulo e Silas, a multidão enfurecida se voltaram contra ele, eles foram presos. Eles podiam ir dormir, descansar, que eles tinham andado muito e pregado muito o dia inteiro. Sim ou não? Podia ter ido descansar? Não, eles foram orar e louvar ao Senhor. E a Bíblia fala que os outros presos estavam ouvindo. Que isso? Parece gente louca. Orar, orar e orar. Isso vai determinar o final da nossa história. É necessário nós aprendermos o sofrimento, através do sofrimento, através das tribulações, a dependermos do Senhor Jesus. E eu vou ser sincera com vocês, assim, há muito tempo que não acontecia, né, da gente passar tanta dificuldade. Dificuldade não, assim, de ver o nosso ordenado tão reduzido. Mas nesse momento a gente depende mesmo de Deus. Se a gente for escrever, assim, tudo que a gente gasta, né, não dava, impossível. Um ordenadozinho tão pequenino. E o mês inteiro Deus vai provendo, Deus vai provendo, Deus vai provendo. Vai aparecendo, vai aparecendo. Parece o azeite da botija, gente. Não acaba mais. Agora, se eu tenho muito dinheiro, Deus fica... Pra que eu vou ficar orando, depender de Deus, né? A raiz do dinheiro a gente sabe que é maligna, mas a gente precisa dele, né? Infelizmente, a gente precisa dele. E muito. E esses acontecimentos de crise assim são fantásticos. Leva o povo mesmo a depender do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por todos os momentos de tribulação que nós passamos. Que nessa caminhada a gente vai aprendendo. Não se esquecendo que é assim que nós formamos a pérola dentro de nós. Eu e você, cada um de nós somos uma ostra. Vem a dificuldade, causa uma inflamaçãozinha. O que eu vou fazer? Vou ficar irritado. Vou praguejar. Vou negar o meu Deus. Vou pôr a culpa no pastor. Aí não produz nada. Produz, sabe o quê? Amargura. Você pode reparar, assim, às vezes tem aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu tenho 500 anos de cristão, tá? E aí você vê uma pessoa amarga. Assim, só sai amargura, sabe? Não sorri, não gosta de estar junto.
E sempre que fala é sempre coisas más. Por quê? Não gerou a pérola. É o que acontece também quando não existe liberação de perdão. Tudo depende da nossa atitude diante da situação. Alguém me ofendeu. Aí eu vou guardar aquilo e vou ficar zangada e vou remoer. Vai gerar o quê? Vai produzir amargura, rancor, ressentimento, ira, revolta. E cada um dá, meu irmão, aquilo que tem. Não adianta você exigir simpatia de uma pessoa se ela só tem amargura. Tá sempre com cara de caso, né? Por quê? Só tem amargura no interior. Não quis produzir a pérola. E como é que produz? Amor, amor e amor. Eu fui maltratado, eu fui pisoteado. Amor, amor e amor. Tá perdoado em nome de Jesus. Vai que eu te perdoo, querido. Me fez muito mal, mas pior faz o ressentimento. Pior faz a amargura. Criar rancor, raiz de amargura no interior da pessoa. Não, eu perdoo em nome de Jesus. Foi injusto o que me fizeram. Foi maldoso. Foi maldosa a maneira como eu fui tratada, mas eu perdoo em nome de Jesus. Aí começa a ser gerada uma pérola dentro de mim. Para abençoar as pessoas. Para quando você abrir a sua boca só sair bênção. Cada um dá o que tem, eu tenho pérolas. Seja abençoado em nome de Jesus. Tudo depende de como nós tratarmos as dificuldades e os problemas que baterem à nossa porta. E são esses problemas, essas dificuldades, as perseguições que vai nos levar à maturidade, a filhos uios e não tequinons. Quem está no IFC vai entender o que eu estou falando. E a maturidade não é o quanto nós vivemos, e sim o quanto nós aprendemos acerca daquilo que nós vivemos. Por isso não adianta nada você vir falar para mim que você é bisneto de pastor, neto de pastor, filho de pastor, que isso não quer dizer nada. Aí vem um novo convertido, com meia dúzia de anos de convertido, e dá um show na palavra, dá um show de Bíblia. Aleluia! Dá um show de amor, abençoa as pessoas. Maturidade depende do quanto você aprendeu. Ah, imagine, eu nasci num berço evangélico e nunca saiu do berço, né? Tá lá até hoje, dadá. Que nem meu filho Gabriel. João Gabriel, fica lá no berço dançando e tal. Maturidade, guarde isso aí no seu coração. Guarde isso no seu coração. Depende do quanto eu aprendi na minha caminhada. Independentemente se eu tenho 100 anos ou não. Maturidade. O quanto eu aprendi nas situações que Deus foi me colocando. E geralmente, meu irmão, eu falo disso experimentada. Se a gente não aprende, Deus põe a gente no mesmo lugar. Porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que nós cresçamos na sua palavra, em graça, em conhecimento. Maturidade. Deus quer, Jesus Cristo quer uma igreja madura para receber os novos que virão, e serão tantos, irmãos. E nós precisamos estar amadurecidos. Fomos experimentados, amadurecidos, com pérolas para dar. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Romanos. Romanos 5. Sabe que muitas vezes acontece perseguições até mesmo no ministério, dentro da igreja. Levantam-se algumas Jezabéis. Jezabel que quer matar o profeta, tá? Entenda o que eu quero dizer.
querendo matar os profetas. Aí começa aquela perseguição. Sabe o que você tem que fazer? Se sujeitar, se submeter às autoridades. Isso demonstra maturidade também. Isso é maturidade. Aprender a se calar muitas vezes. É tão injusto. Aquela pessoa me tratou assim, é tão injusto, eu não fiz nada. Submeta-se. A Bíblia fala que até um tolo, quando se cala, passa-se por sábio, não é? Romanos 5, versículo 1. Paulo está falando aqui acerca dos frutos da justificação pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Mais alto, irmão, na quê? Oh, meu Deus. Sendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu e você, nós só temos a ganhar quando nós tomamos a atitude certa no meio das tribulações. E não existe meio da gente ficar contornando as tribulações para passarmos ilesos. É bom, Paulo está dizendo, gloriemos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz fruto de paciência, a paciência, a experiência, a maturidade espiritual. Tudo isso por causa das tribulações. São ou não são necessárias? O nosso exemplo passou por todas elas. Sendo em forma de servo, se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, obedecendo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. E nós também aprendemos a ser obedientes, aprendemos a ser fiéis. Aprendemos a ser semelhantes a Jesus. Como está escrito, de glória em glória somos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração nesses últimos dias, que nós possamos pensar nisso. Nós não estamos sozinhos, Daniel. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo, Ele disse, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Para aquele que o Pai há de enviar, para que Ele venha. E Ele mandou-nos o Consolador. Sabe, num dia assim, tribulado, que eu estava, deprimida. Eu só dizia, Espírito Santo, me ajuda. Fica comigo, Espírito Santo. Eu tinha acabado de ministrar a aula, o caráter de Deus. E a gente fala acerca das pessoas, né? Da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. E eu derramava o meu coração na presença de Deus, já, assim, Senhor, já não sei mais o que fazer, né? Tava mesmo. Senhor, leva a minha vida. Não, assim não. Tipo Elias. Não, ainda não. Mas eu estava ali, nos pés do Senhor Jesus. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Companheiro, amigo, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador. Foi um momento assim de quebrantamento também, mas de muita comunhão com o Espírito Santo. Veio sarar todas as feridas, nos ajudar a produzir a pérola. Porque muitas vezes a gente não tem vontade de perdoar, sim ou não? Aquele que nos faz mal, aquele que nos ofende. Companheiro, só dizia, fica comigo, Espírito Santo, não me deixe sozinha. Eu estava me sentindo tão só. Tantas vezes sem ninguém para recorrer.
sem ninguém que vá compreender o seu problema, a sua situação, corra para os pés de Jesus. Chame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem me ajudar. Vem me consolar. Vem orar por mim. Tantas vezes nós não sabemos orar, não sabemos que palavras usar. Clame pelo Espírito Santo, que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo. Companheiro, amigo, meu guia, ajudador, estás comigo todo dia, Espírito Consolador. Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Espírito da verdade que o mundo não recebeu. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, vem nos consolar, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. E não existe outro que possa compreender o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, como nosso querido Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda na caminhada. É Ele quem nos segura pela nossa mão e nos levanta. É Ele quem diz: não temas, pois eu te ajudo. Eu te levanto, eu estou contigo. Espírito Santo, é só clamarmos por Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, me ajudas e levantas, me ensinas o caminho a seguir, me ajudas e levantas, me ensinas o caminho a seguir. Espírito Santo, fique de pé no seu lugar e cante comigo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Consolador, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, Xeralarabacei, Espírito Santo,
Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, clamamos por ti, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus. E no dia mau nós podemos confiar, e no dia mau nós podemos descansar em Ti. Você pode dizer isso ao Senhor: Espírito Santo, eu descanso em Ti, eu confio em Ti. E na hora da tribulação, e na hora da perseguição, e na hora da angústia, Espírito Santo, Espírito Santo, clamamos por Ti, Espírito Santo, clamamos por Ti, Espírito Santo, Espírito Santo, em Ti podemos confiar, Espírito Santo, em Ti podemos descansar, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Espírito Santo, refúgio e fortaleza, Espírito Santo, oh, Tu és Espírito de vida, Espírito. E com gemidos inexprimíveis intercede por nós.